Aí, pessoal, tudo beleza? Quadrinhos Porretas hoje vai falar de um projeto muito bacana lá de Belém do Pará, que é Pretérito Mais Que Perfeito. Um quadrinho lançado em 2015, mas a sua ideia começa a surgir em 2008, quando uma parte do estúdio Casa Velha, responsável por dois belíssimos álbuns em quadrinhos, né? Belém Imaginária e Encantarias, A Lenda da Noite, uma parte dessa equipe ganhou uma bolsa de estudos do IAP, o Instituto de Artes do Pará. E aí, encabeçados pelo Otoniel Oliveira, eles tiveram a ideia de contar uma história em fragmentos, né, digamos assim, porque são 15 histórias curtas, né, de 2 páginas cada, mas essa história, a narrativa, ela não para, tá? Ela vem se desencadeando aí ao longo dessas historinhas curtas, e a ideia era que o personagem central fosse um banco da Praça da República lá em Belém, certo? Então, esse banco, ele teria sido aí uma testemunha da história, certo? Esse banco seria algo imutável, que ia testemunhando todas as mudanças acontecidas ao seu redor ao longo das décadas. Então, em Pretérito Mais Que Perfeito, as 15 histórias, elas vão dar conta de praticamente todo o século XX, claro que com recortes específicos, né? Então, o álbum, né, o projeto, melhor dizendo aqui, ele começa em 1869, uma clara alusão a Ângelo Agostini, né? E a data aí de publicação das primeiras histórias do Inhoquim, e segue até um futuro imaginado, né, de 2032, certo? Então, as histórias, né, o pontapé inicial das histórias vai ser justamente ainda quando a praça iria ser construída, né, no Brasil Império, né, daí de meados do século XIX, 1869, onde Armínia, né, uma escrava, ela está fugindo, certo? E ela vai enterrar uma sacola vermelha, onde, né, vai ser aí, digamos assim, construída a Praça da República. E essa história ela vai dar o pontapé, né, para que a trama ela se desenvolva. E o que é mais bacana nesse projeto é que cada uma das 15 histórias, elas foram feitas seguindo uma escola de arte específica, certo? Com uma técnica específica. Então, assim, a gente vai ter o quê? A gente vai ter impressionismo, arte nouveau, art déco, pop art, certo? E as técnicas foram variadas, né? Tem bico de pena, tem arte digital, tem colorização digital, tem colorização através de marcador, de ecoline, de tinta acrílica, certo? Então, é um projeto que ele conseguiu aí dar conta das artes plásticas e também dos quadrinhos, né? Porque esse projeto, a princípio, ele foi pensado para ser uma exposição, né? Uma exposição que aconteceu realmente em 2009, e o Otoniel achou que essas páginas, né, que foram expostas, elas mereciam ganhar aí um formato impresso mesmo, um quadrinho. Então, ele fez um catarse em 2014, né? E em 2015 a gente tem aí a revista bem bonitinha, impressa. O meu exemplar, né, veio aí com, veio com um esquetezinho, né, com autógrafo do Otoniel, e ele muito gentil também, ó, fez esse autógrafo com outro esquete aqui para mim, tá? E eu vou mostrar aqui algumas páginas para vocês entenderem, ó.
Tudo começa aqui, ó, né, no século XIX. Aí, deixa eu mostrar aqui, ó, já um outro estilo de desenho, outra técnica. Então, aqui a gente vai ter também referências aqui a Crumb, Osamu Tezuka. Tem também Moebius, ó. Entenderam? Cada uma das 15 histórias é feita com uma técnica diferente. Outra coisa interessante também é o seguinte, toda história, né, ela termina com uma pergunta. Vou mostrar aqui para vocês, essa daqui, ó. Qual é o último balão aqui? Pois é, que raios que ele falou, certo? E essa pergunta feita no final da história, né, ela entra em destaque e ela é respondida, digamos assim, na história seguinte. Então, isso também é muito massa, né? Esse ponto também de ligação entre as histórias. Agora, uma curiosidade, tá? Que eu vou falar aqui para vocês, porque eu fui personagem aqui desse projeto. Quando o Otoniel estava fazendo, ele conversou comigo e perguntou se eu gostaria de ser retratada, né, numa história em quadrinhos. Eu não sabia que se tratava ainda desse projeto. E aí eu falei, claro, né, será uma honra. E ele disse assim, você gosta mais da década de 50 ou da década de 60? Aí ele me pegou, porque são 2 décadas que eu, assim, adoro. E como eu também pesquiso a história do rock and roll, aí, assim, foi quase um unité, né? Aí eu falei, poxa, Toniel, então me põe aí na década de 60. E aí, quando eu estava folheando, né, eu tive a grata surpresa, ó, eu apareço aqui nesse quadro, né, aqui e aqui, ó, eu sou a mãe do Luiz, né? Então, assim, foi uma surpresa muito bacana quando eu vi isso aqui, né? E esse projeto, agora eu vou fazer questão de listar o nome de todos, né? Porque é uma equipe grande que trabalhou pra caramba, né? O argumento foi do Otonel Oliveira, os roteiros, né, das 15 histórias do Otonel Oliveira e do Petrônio Medeiros, né? A pesquisa histórica do Petrônio Medeiros, e aí a gente tem uma uma produção aí também grande de desenhistas. O Otoniel, né, desenhou, tem Andrei Miralha, Carlos Pou, Diogo Lima, Rafa Marque, Volney Nazareno, Emanuel Tomás, Adriana Abreu, Dorival Moraes e Rosiane Olívia, certo? Então, é uma equipe muito grande. E o que eu acho mais bacana é que eles também listam aqui, ó, a técnica que cada empregada em cada história, né? Então, assim, ó, tá aqui André Miralha, né? Na segunda história, que é de 1891, ele usa nanquim e pintura digital, certo? E por aí vai, né? Olha que bacana aqui o projeto. Outra coisa bacana daqui é que foi feita uma trilha sonora para cada história, gente, né? Isso não é brincadeira, não. Léo Venturieri, ele fez, né, uma música para cada história. É por isso que cada história vem com um QR Code aqui, ó, certo? Porque dá para escutar, né, a música enquanto a gente lê, certo? Projeto bonito demais. Eu vou passar mais algumas páginas aqui para vocês verem, ó. Olha que coisa linda, né? Outra coisa também aqui a se destacar é o linguajar, né? As gírias de cada época. Também traz muito da fala
lá do Pará, né? E que isso é bacana também, da gente ter esses regionalismos presentes nesses projetos. E também, no final aqui, ó, tem um texto, tem as notas históricas, né, falando sobre cada período retratado aqui, né, porque a gente vai ter, começa no Brasil Império, né, então tem o início da República, tem ditadura militar, tem era Collor, tem de tudo um pouco, né, é o século XX aí, recortado aqui dentro, com um futuro imaginado, né, numa guerra pela água, que eles vão imaginar, projetada já em 2032, certo? E aqui, ó, também tem um extra de como cada página ela foi pensada e algumas referências históricas mesmo, né? De cenário, de figurino, aqui, ó, as moedas da época, certo? Então, foi uma pesquisa histórica muito bem feita. Ó, tem mais texto aqui. E o quadrinho, ele saiu pelo Estúdio Iluminuras, que é agora o estúdio no qual o Otoniel Oliveira, o estúdio que o Otoniel Oliveira montou, né, no qual ele trabalha, e não faz só quadrinhos, né, ele faz também animação, certo? Peças publicitárias, enfim, lá de Belém do Pará, certo? Bom, pessoal, então, assim, a má notícia é que esse material aqui, ele está esgotado, porque praticamente o Otoniel, ele imprimiu o que foi, digamos assim, vendido pelo Catarse, certo? Mas a boa notícia é que tem como ler, tá? Ele está disponível na loja Kindle da Amazon, então quem gostar de ler formato digital, né, compra lá, tem um precinho acessível. Belém do Pará, né, região norte, também representada aqui no Quadrinhos Porretas, num projeto mais do que porreta, que é Pretérito Mais Que Perfeito. Então, pessoal, valeu e até a próxima!